Dia Mundial do Livro, frio aqui em São Paulo, muito frio, espero que aí nas regiões de vocês não esteja tão gelado. Eu sou a Aline, gente, eu sou técnica no programa Fazendo Minha História, e estou aqui junto com a Yara, a Luísa e a Lara, também todas do programa, para trazer uma noite especial, né, em comemoração aí ao Dia Mundial do Livro. Agradeço a todos vocês por esse interesse, por essa disponibilidade de estar aqui hoje com a gente. O nosso tema do evento de hoje como vocês receberam no convitinho, a importância da literatura infanto-juvenil no contexto do acolhimento. E eu gostaria de começar falando para vocês um pouquinho sobre o Instituto Fazendo História, né? Falar desse lugar aqui de onde a gente vem. O Instituto é uma organização da sociedade civil que foi fundado lá em 2005. E o Instituto tem como missão colaborar com o desenvolvimento de crianças e adolescentes que passam pela experiência do acolhimento institucional nas diversas modalidades, né? Famílias acolhedoras, enfim. Então, a gente busca colaborar com essas crianças, esses adolescentes, a fim de fortalecer eles, né? Para que eles possam se apropriar e transformar suas histórias. Esse é o nosso grande norte de trabalho de todos os nossos programas. Então, o Instituto tem 5 programas: o Fazendo Minha História, que aqui é de onde a gente está falando, o Grupo Nós, o Contato, a Formação e o Apadrinhamento Afetivo. E além dos 5 programas, o Instituto também é um serviço, né, pratica um serviço de acolhimento na modalidade de famílias acolhedoras. Então, dentro do Fazendo Minha História, né, que é esse programa aqui que a gente está compondo, a gente busca alcançar 3 objetivos principais no trabalho em parceria com colaboradores, voluntários formados e com as equipes técnicas dos serviços de acolhimento, sejam eles parceiros aqui em São Paulo ou de outras tantas cidades aí por onde a gente já passou. Esses objetivos principais, o objetivo principal qual que é? Né, que a gente possa oferecer para as crianças e os adolescentes formas de se expressar, né, de falar sobre si, de falar sobre as suas histórias. E aí, para isso, a gente vai olhando para que cada criança, cada adolescente e cada bebê que participa do programa possa ler mais e com prazer, né? Então, desenvolver um prazer aí pela leitura, para que eles possam reconhecer o valor e registrar suas histórias num álbum, né? Junto com os colaboradores que fazem o trabalho com eles. E o terceiro objetivo principal aí Fazendo Minha História é que adultos conversem afetivamente com os bebês, com as crianças e com os adolescentes sobre as suas histórias. Então, para que isso aconteça, aqui em São Paulo, o Fazendo Minha História firma parcerias com serviços de acolhimento. A gente busca contribuir com os trabalhos que as equipes dos serviços fazem, propondo reflexões, estratégias, né, para o trabalho do dia a dia que eles realizam, visando ajudar a pensar a história de vida dessas crianças, né? Então, dessa forma, a gente vai oferecendo suporte para o constante aprimoramento e do atendimento oferecido para as crianças e adolescentes que estão vivendo aí temporariamente nos serviços. Atualmente, a gente tem aqui em São Paulo parcerias com 14 serviços de acolhimento institucional e um serviço de família acolhedora, que é o próprio instituto que faz a gestão. Mas acho que é super importante a gente destacar que o Fazendo Minha História já chegou em serviços de acolhimento de diversos lugares do país, né? Então, vocês mesmos chegando aqui, a gente vai reconhecendo algumas carinhas, a gente já foi para Carapicuíba, Barueri, Osasco, Francisco Morato, Guarulhos, interior de São Paulo, mais recentemente, né? Então, Presidente Prudente, região, Bragança Paulista, Mococa e região, São José dos Campos e região, no Distrito Federal. Então, assim, a gente
tem um dos grandes valores do Instituto é difundir conhecimento. Então, a gente tem essa busca muito grande por levar a metodologia do Fazendo Minha História, de trabalho de vida, trabalho com as histórias de vida das crianças e dos adolescentes acolhidos para muitos lugares, né? Hoje, em São Paulo, dentro, né, desse contexto dos 15 serviços de acolhimento parceiros, a gente tem aproximadamente 88 bebês, crianças e adolescentes que fazem parte do Fazendo Minha História. A gente, como um dos grandes objetivos, um dos grandes pilares é o envolvimento com a leitura, esse desenvolvimento da leitura prazerosa, o Fazendo Minha História vai buscando meios de disponibilizar também acesso aos livros, a bibliotecas. Então, no ano passado, através de um financiamento do Ministério da Cidadania, nós conseguimos distribuir 5.860 livros para os serviços de acolhimento, né, aqui em São Paulo e em outras cidades aqui da região, um total 25 serviços, e tivemos 35 bibliotecas montadas pelo programa, né? Então, a gente vai aí, ano a ano, tentando buscar ampliar isso cada vez mais. Em março do ano passado, quando a pandemia começou, nós precisamos quebrar a cabeça e pensar juntos para encontrar meios junto com os serviços de acolhimento aqui de São Paulo, para que os colaboradores pudessem seguir fazendo o trabalho, porque eles iam semanalmente aos serviços encontrar as crianças e adolescentes e realizar aí atividades, propostas com os livros, de construção dos seus álbuns, né, registrando suas histórias presencialmente. Então, quando tudo parou por conta dessa pandemia, a gente precisou reinventar isso. Então, de lá para cá, né, um ano aí nessa experiência, muitas mudanças aconteceram, e muita criatividade teve presente nesse processo, muito empenho de todos os envolvidos, e agora a gente chega aqui em 2021 com novas possibilidades, com pessoas com muito gás e com muitas novidades aí para a gente seguir fazendo o Fazendo Minha História acontecer, apesar dessas intempéries, né? Nessa toada, a gente está buscando contribuir a gente sempre busca, né, contribuir com a formação continuada de todos os nossos colaboradores, dos serviços de acolhimento parceiros, e aqui o nosso encontro de hoje tem justamente esse objetivo, né? Então, por isso que nós estamos aqui com a nossa convidada super especial, a Márcia Leite. Márcia, bem-vinda, muito obrigada por você ter aceitado o convite de participar aqui com a gente hoje. Eu queria fazer uma breve apresentação, fiz uma pesquisinha sobre você, queria contar um pouquinho para todo mundo. Tenho certeza que ela tem muita história boa para contar para a gente. A Márcia, ela é autora, editora e educadora. Ela nasceu aqui em São Paulo, se formou professora em letras. Márcia, se eu achei alguma informação errada, depois você me corrige. Tá bom. Foi professora no ensino fundamental e médio, teve uma extensa carreira por 35 anos, pelo que eu vi. Depois passou a coordenadora pedagógica, escreveu o primeiro livro dela lá em 1986 e já tem mais de 40 publicações. Já recebeu prêmios, já foi indicada para Prêmio Jabuti, já teve livro traduzido para o alemão. Em 2011, ela iniciou a carreira dela como editora, junto com o Leonardo Chianca, abrindo a editora Pulo do Gato, da qual a gente aqui do Fazendo Minha História gosta muito e tem aí muitas referências de obras publicadas por essa editora. Bom, eu achei, teve algo no site da Pulo do Gato que me chamou muito a atenção e que assim tem uma íntima relação com o trabalho que a gente propõe, que a proposta da editora é ser especializada em livros para leitores em formação e formadores de leitores, algo que tem uma afinidade imensa com a nossa proposta metodológica. Então, hoje ela está aqui conosco, né, para partilhar todos os seus vários conhecimentos, todos, né, não dá, mas sobre literatura, sobre possibilidades de conversa com crianças e adolescentes através dos livros. Então, Márcia, antes de te passar a palavra, eu só queria pedir para a Yara explicar um pouquinho como é que vai ser o nosso encontro e agradecer a sua presença aqui. Obrigada, Aline, super obrigada.
Sim, estamos ansiosos para te ouvir, Márcia. Pessoal, enquanto a Márcia vai contando e compartilhando um pouco da experiência dela, fiquem super à vontade para ir fazendo questões no chat, a gente vai organizando para depois passar tudo para ela e conseguir responder aí o máximo de questões possíveis. Quem quiser lembrar de algum caos, alguma experiência que viveu, também se inscreve pelo chat, comenta que quer contar, que a gente tenta organizar tudo nessa horinha que a gente tem. E, enfim, então conversem com a gente pelo chat enquanto ela vai falando, tá? Fiquem super à vontade. E, Márcia, com você, eu te dou um alôzinho quando der o tempo, assim, para a gente continuar o bate-papo com o pessoal. Então, vou pedir licença para te interromper em algum momento, só dando um oizinho, faltando 5 minutos, tá bom? Tá ótimo. Bom, boa noite. Estou encantada de estar nesta noite aqui com vocês, por motivos até mesmo muito pessoais, né? Eu tenho uma filha que se dedicou, acredito que por volta de 3 anos, como voluntária no projeto, trabalhou em um abrigo e atendeu algumas crianças. Isso faz alguns anos, no período em que Júlia ainda morava comigo, agora já é uma mulher adulta, tem sua própria casa, e eu acompanhava absolutamente fascinada o trabalho que vocês desenvolviam no projeto Fazendo Minha História. E mais do que encantada com a potência do trabalho, eu também me via num papel de muito sem conhecer o que de fato a gente pode fazer. Eu fui aprendendo com a Júlia o quanto que é importante construir esses vínculos e o mundo subjetivo das crianças em situação de abrigo. Eu sei que agora vocês têm leques para outras áreas também, mas a minha relação com vocês vem do coração, porque vem por meio de vivências que eu pude acompanhar. Então, esse convite me deixa muito contente. E se eu puder contribuir para que a gente tenha, nesta noite, um momento de descobertas, de alguma aprendizagem, de algo que fique para a prática de todos vocês, vai ser maravilhoso. Eu, de fato, tenho um compromisso muito forte com a educação, né? E esse trabalho com a educação, que começou quando eu era lá jovenzinha, ainda cursando a graduação, fazendo a faculdade, eu já estava em sala de aula, ele continua até agora, por vieses diferentes. Porque mesmo no papel de escritora e no papel de editora, né, de quem conduz uma pequena casa editorial, a Pulo do Gato, não é possível se falar em leitura se a gente não considera quem está ao lado do leitor, que é o mediador, né? Que são as pessoas que aproximam o livro da criança. Há muitas histórias em que crianças buscam o livro por conta própria em alguns momentos, mas quase sempre é o adulto. É um adulto ou alguém com quem ela convive que já tem algum tipo de relação estabelecida com o livro, né? Então, a editora, como foi falado, eu me preocupo muito com esse outro lado do formador de leitor, porque, afinal de contas, formador é todo mundo, e não é só aquele... a pessoa que está ao lado, tentando estimular, mostrando um livro, vamos ler. Formador de leitor é todo mundo que está no entorno, para que essa criança tenha a oportunidade de entrar em contato com o livro. Até o editor que seleciona um livro para publicar está nessa cesta, assim como o livreiro, assim como um bibliotecário. Há muitas pessoas que compõem essa cesta, né, em que, no lugar de ovos, a gente vai encontrar histórias, né?
E me considero uma pessoa bastante privilegiada por fazer o que eu gosto, né? Por estar em meio ao universo da ficção. Porque a ficção, na verdade, ela fala muito sobre o nosso dia a dia. E por ela falar muito sobre o nosso dia a dia, mesmo da maneira mais fantasiosa possível, é por isso que ela é capaz de nos atingir. E é por isso que ela pode contribuir. Muitas pessoas, e vocês sabem disso, convivem com outras que nunca se aproximaram do livro, como se o livro tivesse alguma coisa para dizer a elas, né? Então, eu gostaria de começar a combinar com vocês uma forma de trabalhar nesse pequeno tempo que nós vamos ficar juntos, que é por meio da leitura. Eu acho que a gente consegue sensibilizar alguém por meio do livro quando a gente é sensibilizado também pelo livro, né? Eu não consigo imaginar eu, Márcia, fazendo alguém apreciar uma comida que eu não suporto. Eu estou falando comida mesmo de comer, né? Eu, quando tive meus filhos pequenos, quando criança, eu tinha que comer tudo que punham na mesa. E mal sabia eu que eu comia coisas que hoje eu não como mais, que são as vísceras dos animais, eu nem como quase carne, mas, enfim, eu tinha que comer miolos, a dobradinha, fígado, e a gente comia, uma família humilde que não fazia, enfim, comia-se de tudo. E quando eu me tornei mãe e o médico e algumas pessoas recomendavam alguns alimentos que eu não gostava e tinha que falar que era gostoso, né? Quando a gente começava a cortar no prato e eu não comia, eu me sentia uma super falsa, né? Por exemplo, eu não gosto de fígado, de bife de fígado, eu fazia, e a criança percebe. Leia a mesma coisa. Na vida é sempre a mesma coisa. Aquilo que a gente pensa que a criança não vai observar o que nós estamos fazendo, em relação aos livros, isso passa, vaza por nós. Né? Vaza pelo entusiasmo, pelo envolvimento, pelo querer que você tem por aquele objeto que você vai apresentar, que fisicamente é um livro, mas ele é mais que um livro, porque ele pode ser destruído fisicamente, mas a história ou a leitura, depois de ser lida, ela não é destruída, nem pelo leitor, né? Nem por quem conta, ele permanece. Então, essa relação, eu acho que assim, é muito especial. Então, uma dica número 1 é nunca leia aquilo com o qual a história, o livro, o poema, nunca cante aquilo que não te toca verdadeiramente, porque não tocará, será inócuo também com o outro. Né? Então, o que eu fiz hoje foi selecionar alguns textos que me comovem, antes de mais nada, como leitora, como pessoa, porque quem é que está por trás do leitor? É o ser, somos nós. Né? Então, se a gente quer buscar uma conversa com alguém por meio de um livro, ou até uma não conversa, mas se a gente sabe que aquele serzinho, uma criança ou um adolescente, poderia, quem sabe, conversar com ele mesmo sobre um assunto que tem uma pegada pesada na vida dessa pessoa, dessa criança, ou desse jovem, que são pessoas, né? E muitas vezes com vivências muito mais severas do que nós poderíamos imaginar, e vocês sabem disso melhor do que eu. A gente pode fazer uma leitura para que
o leitor, aquele com quem a gente conversa sozinho com ele mesmo. Muitas vezes a gente não assiste a um filme, lê um livro, alguém conta uma história cotidiana do que aconteceu quando estava no ônibus. A gente, na hora, vê como aquilo dialoga com a gente, impacta. E eu posso não querer falar, mas eu vou ficar conversando comigo mesmo. Então, eu vou começar a ler para vocês um livro que tem um potencial imenso, eu acho, e eu me lembrei dele. Ele é muito, eu não preparei PowerPoint, lâminas aqui, que eu acho que é importante a gente pegar o livro. Esse livro é muito antigo. Pra vocês terem uma ideia, deixa eu ver de quando ele é. Eu dava aulas, tá? Eu dava aula para criança em processo de alfabetização. Ele é de 83, possivelmente ele exista. Veja o potencial, por que eu falo dele? Porque muitos anos se passaram desde que eu o tenho, veja, 83, muitos de vocês não estavam nem aqui nessa história ainda. Ele ainda é potente para mim como leitora, e ele ainda é potente para me sensibilizar e provocar conversa. Então, gostaria de ler, ele é muito curtinho, chama-se A Pontinha Menorzinha do Enfeitinho do Fim do Cabo de uma Colherzinha de Café. É tudo aquilo que eu, como editora, hoje iria falar, nossa, que título grande, né? O que isso quer dizer? E, no entanto, isso quer dizer muito, e a gente eu não vou ficar mostrando as ilustrações para vocês como a gente faz para as crianças, mas eu acho que o foco do texto é muito bom. Era uma vez 3 passarinhos, num dia de sol como este, o ninho deles caiu. Passarinho novinho é muito fraquinho, dos 3, 2 morreram. O terceiro, uma colherzinha de café pegou para tentar salvar. A gente entrou já no território do fantástico, né? E esse território do fantástico vai dialogar muito com todos nós. Pois bem, a colherzinha tentou dar miolo de pão, mas entalava no passarinho. Tentou dar mingau de fubá, mas entalava mais ainda. Ele estava quase morrendo. Aí a colherzinha descobriu que de leite com aveia ele gostava. Botou bastante leite com aveia lá dentro dela, mas o passarinho engasgava. Botou só um pouquinho de leite com aveia, mas o passarinho continuava engasgando. Ele estava quase morrendo. Tentou dar o leite com aveia com a pontinha menorzinha do enfeitinho do fim do cabo. E o passarinho, que estava quase morrendo, comeu. Comeu outra vez e depois, logo quando ele via a pontinha menorzinha do enfeitinho do fim do cabo da colherzinha de café, ele abria logo o bico. A pontinha menorzinha do enfeitinho do fim do cabo da colherzinha de café não se parecia em nada com o bico da mãe dele. A pontinha menorzinha do enfeitinho do fim do cabo da colherzinha de café ainda era muito grande para o bico dele. A pontinha do enfeitinho do fim do cabo da colherzinha de café ainda era muito fria para o bico dele. Mas era uma pontinha de colher que fazia o melhor possível. E o passarinho começou a gostar dela. Eu fico muito comovida ainda quando eu leio esse livro, tantos e tantos anos depois. Eu lia para os meus alunos, depois para os meus filhos. E agora, para as pessoas, muitas vezes, dependendo do tema com quem eu faço esses diálogos, sobre literatura. Vocês veem a potência que a gente tem nessa pequena leitura,
que eu não explorei sequer com vocês as ilustrações, apenas contei o texto verbal, mas vejam quantos conceitos, e entre nós, se tivermos aqui pessoas da área da psicologia, da psicanálise, da psicopedagogia, há de saber que esse conceito de uma colherzinha que fazia o melhor possível vem de tem um sentido dentro de conceitos de um psicanalista infantil chamado Donald Winnicott. O Winnicott tem um livro no qual ele fala de ser uma mãe, eu não estou falando com as palavras literais, ou cuidador, ou a mãe melhor, o possível que pode ser, tão boa quanto pode ser. Não existe um conceito do melhor. Então, quando a gente pensa que a autora que fala ficou órfã, não tinha ninguém que cuidasse do passarinho, alguém pegou esse passarinho. Esse alguém era uma colherzinha de café, hein? Vejam, esse tamanho é muito interessante, porque uma criança não domina muito esses tamanhos, né? E é interessante, nós sabemos, e ela tenta, de várias maneiras, atingir o objetivo de alimentar esse passarinho. Ela descobre do que ele gosta, mas ela não consegue atingi-lo. Não atinge por N motivos, mas no caso era porque até mesmo o côncavo dela era muito grande. E ela experimenta outra forma, ela põe menos papinha, ela não dá certo e ela vê que ela nela mesma teria um outro orifíciozinho, que era a pontinha do fim do cabo da colherzinha. Na hora que ela experimenta e dá certo, e aquilo prossegue, né, é interessante como a autora chega a falar, não era como a mãe, a colherzinha não era a mãe dele, a colherzinha era fria, a colherzinha tinha, sei lá, poderíamos dizer outras coisas, mas a colherzinha fazia o melhor possível e por isso ele começou a gostar dela. Eu acho que dialoga muito com a infância e dialoga muito com o trabalho que a gente desenvolve ao cuidar, ao tutelar, ao oferecer alimentos para as crianças, mesmo que não sejam as ideais. Estou falando considerando o contexto do projeto, que a gente sabe que nós trabalhamos com crianças que vocês trabalham, com crianças que apresentam muitos buracos que muitas vezes nem a colherzinha vai conseguir. E a gente vai experimentando, né? A possibilidades de como encontrar. Eu acho que uma criança, assim como nós falamos que a vida dos adultos não é fácil, eu acho que é uma ilusão, e vocês sabem melhor do que eu, que a infância não é uma infância dourada, né? Até mesmo para as crianças que a gente tenta proteger da melhor forma possível, evocando de novo o nosso texto e o conceito winnicottiano, as crianças que eu criei, por exemplo, meus 3 filhos, né? Que buracos eles têm, apesar de eu ter achado que eu fui a melhor mãe possível, né? E nunca as abandonei e nunca tive, que saiba eu, exposto meus filhos a situações que muitas vezes a criança em situação de vulnerabilidade vai conviver. Então, se a gente pensa que crescer é difícil para qualquer criança, para as crianças que tiveram algumas situações que abalaram aquilo que ela considerava como realidade, e é a realidade possível que lhe era dada, como é que a gente trabalha com essa criança?
eu acho que o livro ainda é, por meio da ficção, um alimento, já, não sei, estou na colher, na papinha, antes falei da comida, acho que hoje meu foco vai ser alimento. Aí, às vezes, eu me agarro em algumas ideias para ir criando o nosso enredo aqui. Como é que a gente alimenta alguém por meio da ficção? Será que vocês, às vezes, não ligam a televisão e não pensam, eu quero hoje não pensar em nada, eu quero ver uma coisa bem idiota, né? Ou, ao contrário, você se surpreende porque você queria ver uma coisa muito idiota, você seleciona equivocadamente um seriado, um filme, e você recebe uma pedra no meio da cabeça para pensar sobre alguma questão da sua existência ou da existência humana, e isso também te faz bem, né? Selecionar livros para as crianças com temas variados só pode fazer bem, porque muitas vezes a gente vai estar dando o alimento necessário em termos ficcionais para que ela elabore alguma coisa. Eu já vi filme mais de uma vez, já li livro mais de uma vez o mesmo, né? Música, então, a gente repete 500 vezes. Por que será? Algumas. Porque elas nos movem, elas nos emocionam, elas mexem com aquilo que está no território do não dito, daquilo que a gente, às vezes, não sabe explicar. Então, se a gente voltar lá para a nossa infância, talvez vocês se lembrem de algumas histórias que vocês entraram em contato, ou por meio da família, da escola, de algum adulto, alguém, e a gente pode falar assim mesmo das histórias, vamos pensar nas fantásticas, dos contos de fadas, dos contos populares, das fábulas, né? Algumas elas nos perseguiam mais do que outras, né? A minha história que mais me impactava era a do João e Maria. Eu precisei ser muito mais grandinha, usando essa expressão, para entender que não era à toa que era João e Maria. Eu já tinha sido abandonada pelo meu pai. Eu vivia com a minha mãe, eu não vivia com meu pai desde 1 ano e meio. Eu morria de medo de ser abandonada de novo, porque internamente era como eu sentia, meu pai já havia me abandonado. Não era só separar o casal, era uma pessoa ausente, enfim, com N questões emocionais. Então, uma pessoa a quem eu não via, essa história era extremamente marcante. É uma história que quase todo mundo conhece, alguns não dão bola. Uma história em que a gente vê que existe o abandono na infância, a necessidade material de alimento. Esse é um motivo pelo qual, no texto, as crianças são abandonadas no bosque. Existe uma pessoa que tem menos generosidade que outra, é um pai passivo, porque atende à madrasta. Claro que isso foi criado lá na Idade Média, quando era muito normal as crianças serem abandonadas. O conceito de infância nem existia. A criança que era filha de camponês, filho de camponês ia trabalhar desde cedo, vivia junto, dormia no mesmo espaço. Então, não é uma história que foi feita para a criancinha. Nós hoje contamos João e Maria, mas é uma história que é um retrato de uma realidade que já foi presente naquele tempo. E vamos dizer cá para nós que ainda é presente ou não. Quantas crianças são abandonadas no país que a gente vive? Quantas crianças são sem pai? Quando eu digo sem pai, a paternidade é algo muito menos presente no nosso país. Eu não posso falar de outros, mas a gente sabe o quanto são mulheres as provedoras de muitas famílias.
E é por toda a questão do patriarcado, do colonialismo, de toda a nossa estrutura social, as crianças são abandonadas. As crianças, como vocês sabem, vivem violências, situações que a gente acharia que não existiria, e por isso que eu estou convidando a olhar lá os contos de fadas, porque a gente hoje na literatura contemporânea tem problemas para conversar sobre isso, mas os contos de fadas não tinham. Por exemplo, outro exemplo, se a gente pensa na Branca de Neve, a madrasta da Branca de Neve, eu tenho um livro aqui comigo que eu não aguento de não mostrar um pedacinho, gente, que problematiza os contos de fadas, tá? Por um ponto de vista adulto que conversa, né? Ele se chama, eu não ia falar, mas vou acabar contando. Ele está em espanhol, chama-se Enigmas, é da Beatriz Martim Vidal. Ela faz uma provocação nos leitores, fazendo perguntas, tá? Então, vamos ver aqui, vou ler umas 3. Chapeuzinho Vermelho. O que ela aprendeu no tempo em que ela esteve ali dentro, no profundo, lá dentro, lá longe, no profundo lobo feroz? Aí a gente recebe uma ilustração dessa. No João e Maria, eu estou pulando, ela vai fazendo isso de vários personagens clássicos. Ela fala, por que eles voltaram para casa? Por que eles não ficaram na casinha da bruxa de doces? Por que eles acreditaram que não seriam abandonados novamente? Eu acho que é um livro muito mais para nos inquietar do que para responder as perguntas. E essa por última, a madrasta da Branca de Neve aprendeu a ser malvada ou ela sempre foi má desde a infância? E aqui tem uma sugestão, né? Então, por exemplo, vejam quantos temas, se a gente for se lembrar, temas difíceis da vida existem nos contos de fadas. Temas que dialogam muito com crianças que vivem situações de vulnerabilidade. O abandono não é só no João e Maria. Branca de Neve foi abandonada. Ela não foi só abandonada, ela teve tentativa de assassinato, né? Porque a madrasta encaminha alguém e pede o coração como uma prova. Quando ela encontra um lugar para ficar, ela se subordina às regras do lugar. E eu não estou falando da versão da Disney, não. Eu estou falando que ela vira uma serviçal dos 7 anões. Ela não tem uma vida de princesa como ela teria. Não é? Se a gente pega a história da Rapunzel, nós vamos viver isso. Não é um sequestro de uma criança, é uma alienação parental. A criança vive trancada, ela não tem contato com ninguém, ela vive subordinada às regras que lhe são dadas. E aí, quando ela transgride essa regra, ela vai sofrer novas violências. Ela vai conhecer um príncipe e ela vai engravidar desse príncipe na torre. Então, a gente vai vendo que as histórias lá de trás, elas traziam muito de vida real, né? Se a gente pensar em Pele de Asno, que é uma que nunca o Walt Disney mexeu, mas algum de vocês deve saber a história da Pele de Asno, que é em cima do incesto. O pai queria casar-se com uma mulher tão linda quanto a mãe. E a mulher tão linda quanto a mãe era a filha, que tentava fugir dele de todas as maneiras. E aí escolhe um vestido, ela vai colocando obstáculos, e quando não há mais possibilidade de enrolar o pai, ela foge enrolada
em uma pele de um asno e vai trabalhar como serviçal em algum lugar. Então, eu acho interessante a gente falar desses assuntos, porque quando eles aparecem na literatura contemporânea, eles são muito criticados, como se a gente precisasse apenas trabalhar temas sutis, delicados, infantis com as crianças. E, naturalmente, que a gente não precisa contar para a criança apenas histórias com temas delicados, mas são os temas complexos da vida, como esse da colherzinha, que embaralham e fazem a gente estremecer. Vejam, por exemplo, eu adoro esse livro que se chama Abriu o Peixe Vermelho. Em Abriu o Peixe Vermelho é a história... Eu, quando comprei esse livro, eu comprei porque eu gostava da autora e não me decepcionei, porque ela é genial. Olha como fala... Eu não temos como, né, nesses quadradinhos, mostrar, mas veja, olha a narrativa. Abril é, acima de tudo, um desses peixes que vivem às voltas com grandes questões. Ser ou desaparecer? É que ele teve uma adolescência difícil. Seus pais eram peixes aquólatras. Então, está escrito aquólatras. Então, é interessante, eu que tive um pai alcoólatra, eu juro que foi a primeira vez que eu olhei e falei, gente, está falando que os pais do Abril eram alcoólatras, e antes ele vivia, ele não sabia ser ou desaparecer, o que ele faz. E ele teve a adolescência. Depois eles viraram outra coisa, olha a outra coisa que eles viraram. Comida. Eles foram mortos, a gente está falando de morte, e tudo de uma forma simbólica. Abril ficou só e ele não via mais sentido na vida. Monte de aquários vazios. Certa vez até tentou acabar com ela. Ele arranjou uma bexiga que voa para ficar no ar, mas não funcionou. Aí a gente vê a bexiga estourou e ele voltou para a água. Mas Abril não pretendia ficar preso em seu aquário para sempre, e assim segue. Mas vejam nessa introdução o que foi introduzido conosco, né? Eu não acho nada chocante contar isso para uma criança, porque nós estamos... E como criança, independentemente de onde ela viva. Depois o Abril vai se dar bem na vida, tá? Ele vai ser sempre um peixe, vamos dizer assim, uma criatura questionadora, que não sabe muito para que serve a vida, mas ele prossegue e ele tenta buscar, né? Nessa hora, a gente vê assim, muitas vezes a gente diz, não, pelo amor de Deus, não vai dar esse texto para a criança já tem uma vida tão difícil, o pai morreu de um jeito, a mãe não sei o quê. Ótimo! É bom que ela saiba que ela não é sozinha no mundo, que outros seres, outras pessoas têm narrativas muito próximas a ela e permanecem e seguem e vivem, né? Então, são possibilidades que a literatura para a infância não pode perder, porque a gente está preparando uma criança para que ela cresça ou para que ela permaneça criança. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente sempre precisa ter. Não é fácil a gente crescer, mas muitas vezes as crianças crescem e amadurecem por meio de situações
que não foram, de certa maneira, pensadas para que fossem vividas por crianças, mas foram, né? Então, é muito bacana a gente ver como a literatura, por ela trabalhar nesse reino do simbólico, ou seja, é quase como uma brincadeira, quando a gente assiste as crianças brincando, que eu não tenho muita coisa aqui, mas ela pode brincar se ela não tem bonequinho, de repente que o celular é o leão e essa caneta aqui é o macaco, e ela começa a brincar simbolicamente e cria uma narrativa, e que o leão vai e o macaco sobe. Então, ela vai brincar com essa simbolização, é a que permite as brincadeiras, que é o finge que, né, que as crianças faz de conta que, né, quando a gente brinca e brinca com elas e elas vêm, você é o não sei o quê, um personagem, né? Ou quando elas estão brincando. Esse jogo de simbolização, para a criança, está no território do brincar. Para o adulto, está em outro território, mas ela não morre. Ela não morre, está no território do fantasiar, está no território do imaginar. A gente não precisa sair do quarto vestido de princesa para achar que a gente mudou de papel, mas as fantasias para as crianças são absolutamente reais. Eu saía com meu filho com um pano de prato vermelho que eu tive que dar para ele, porque era a capa do super-herói. E ele saía na rua e era um super-herói, vocês sabem, né? Quem convive com criança conhece. Então, quando eu falo assim, a literatura dá essa mão, eu acho muito interessante para a gente pensar como, por exemplo, vou pegar um outro livro que eu falei para vocês que eu ia dar uns exemplos. Eu não estou nem pegando o livro da minha editora, não. Depois até vou mostrar uns 2, 3, porque eu adoro esses temas. Vocês vão de imaginar que a Pulo do Gato deve ter muitos, né? Mamãe zangada. Tá, qualquer adulto fica zangado com uma criança. Eles têm realmente potencial quando desejam de fazer com que a gente saia da nossa casinha, né? Eu fico pensando quais foram os momentos. Eu não estou falando de agressão, mas as crianças também vivem agressões físicas, né? E a gente sabe disso. Esse é um livro, não vou ler inteiro para vocês, mas que começa com o narrador, que é um pinguim, é da Jutta Bauer, era da antiga Kozak Naif. Aí, eu só vou ler o início e conto o final. Hoje de manhã, mamãe gritou tanto que eu me despedacei em pleno ar. Entramos para um outro território. Mamãe gritar tanto está no território do real. A gente concretamente se despedaçar e ficar um lado para uma parte para cada lado está em outro território. E aí que a gente começa a conversar com a criança. Minha cabeça voou para o universo, meu corpo afundou no mar, minhas asas se perderam na selva, meu bico desapareceu nas montanhas, meu bumbum caiu no meio da rua, e as ilustrações vão mostrando isso. Lá para o final, depois que todas as partes, ele mesmo tenta procurar as partes. Eu queria procurá-las, mas os olhos estavam lá no universo. Eu queria gritar, mas o bico estava nas montanhas. Olha a criança pedindo ajuda. Eu queria voar, mas as asas estavam na selva. Olha a criança completamente sem apoio de outras pessoas, né? Falando de partezinhas do corpo de um pinguim. Cansado de correr, as patas chegaram.
E aí, quando ele começou a encontrar as partes dele, ele diz: quando uma grande sombra se deitou sobre mim, era a mamãe zangada, que tinha recolhido e costurado todos os meus pedaços. Aí aparece a mamãe costurando, e no final faltavam somente as patas. E enquanto a mamãe costura a pata, ela fala: desculpe, disse a mamãe zangada. E assim acaba. Quantos temas, se a gente estivesse junto, ia ser hiper demais, porque quando eu gosto de ler o livro, e aí a gente vai falando né, o que temas que a gente viu aqui, né? Quantos e quantos temas de um jeito lúdico, né? A gente está conversando com a criança, falando de coisas muito sérias, que a gente pode brincar que a mamãe gritou, mas a mamãe pode ter feito outras coisas. E a criança, na hora que ela se despedaça, isso é o emocional dela. A gente vai para outra, não são as partes físicas, é a criança que não sabe o que fazer diante das situações do mundo real que as oprime. E quando ela fala, eu queria gritar, mas eu não sabia onde estava meu bico, eu queria correr, mas as minhas patas estavam... Ó, o pedido. Mas há uma mãe que volta e que reconstrói, né? Essa mãe que volta e que reconstrói, eu acho que conversa muito com o que é uma expectativa dos abrigos, né? Que as famílias possam se reconstruir para acolher de novo quem foi desacolhido, né? Então, eu vejo esses caminhos. Vocês veem, eu falei aqui, acho que de 2, 3 livros, 4, e quanto mais eu vou olhando para cá, eu vou vendo que existem outros e outros. Vou falar aqui da morte, por exemplo. Esse livro, esse é da Pulo, chama Roupa de Brincar. E a gente vê aqui já na capa uma menininha toda de preto. Trabalhando esse livro com crianças, eu vi que o preto não significa nada para eles, como significou para a minha geração, que era o luto, né? É interessante como esses valores culturais eles vão se alterando. Mas essa menininha amava a tia dela porque a tia era uma mulher muito extravagante, usava roupas muito engraçadas e deixava a menina brincar no guarda-roupa dela com as roupas. Então, a menininha se vestia de tudo que ela queria, exercia a plena fantasia de ser outras vidas que não a dela, né? Por meio das roupas da tia. Só que um dia ela chega na casa da tia com a mãe e encontra a tia chorando, e toda de preto. Ó, só que a menininha fala assim, ela está aqui olhando essa cena, e ela diz, tia Lúcia usava um vestido todo preto e sem graça, por isso ela parecia tão triste. Ela foi para uma questão física, de roupa, só que aí ela é curiosa, enquanto as mães, ela subiu e foi até o guarda-roupa da tia, e do lado do guarda-roupa da tia ficava o guarda-roupa do tio, que estava vazio. Em nenhum momento o autor ou ilustrador falam o tio morreu, né? E ela fala, subi para o quarto. Quando abri o guarda-roupa do titio, outro susto, estava quase vazio, não tinha mais nenhuma roupa. E agora? Ela pergunta. Pois bem, com crianças, gente,
Eu estava com o autor e com a ilustradora numa sala que tinha uma reunião, tinha mais de 50 crianças, o autor perguntou: o que será que aconteceu com o tio Pedro? Né? E mais do que depressa, uma criança levantou a mão, um menininho, eles deviam ter uns 6 anos, falou assim: já sei, ele fez as malas e foi morar com outra mulher. Na lata, foi a primeira vivência que ele pôs. Era algo que ele sabia do que ele estava falando. Os guarda-roupas também ficam vazios quando o casal se separa, por exemplo, né? Uma família se separa. A morte não veio naquele... E foi interessante que foi validado por todas as outras crianças que estavam próximas, porque aquilo estava muito mais próximo deles do que talvez a morte. Então, é tão bacana. A gente está falando de morte, vai ter depois essa menina com a ficção, ela vai pintar alguns desenhos da tia, algumas roupas pretas da tia, ela vai se esforçar para tirar a tia do luto. Né? Então, eu vejo que, eu lembrei agora, tem uma passagem em um livro de uma estudiosa, uma antropóloga que se especializou na questão da leitura, em que tem uma partezinha, eu nunca encontrei isso em textos do Freud, mas eu também nunca li toda a obra do Freud, não daria para encontrar. Mas ela cita a Michelle Petit, que tem uma passagem em um dos livros do Freud em que uma criança, ele conta o episódio, ele atende, parece que uma mulher que tem um sobrinho que mora com ela, e essa criança pede para que ela, imagine, na época de Freud, a vida era um pouco diferente, né? Para que a tia converse com ele quando ela apaga a luz na hora de dormir. E aí a tia um dia perguntou: mas por que você quer que eu converse com você? E a resposta dele é muito mais simbólica do que a gente imagina, eu amo. Ele diz assim: fica mais claro quando você fala. Olha que legal. A voz do outro ilumina, né? Então, uma voz que ilumina, o que é senão o livro A Voz de Alguém? De alguém que está falando com a gente, né? Essa voz de alguém é a voz, quando nós lemos solitariamente alguma coisa, alguém escreveu, né? Claro que eu posso, vocês estão ouvindo a minha voz quando eu leio trechos de texto, mas isso que eu estou fazendo com vocês, olha que interessante esse trio de vozes. Isso acontece quando vocês estão com as crianças lendo. É exatamente o mesmo que acontece com vocês. Quando eu peguei uma Mãe Zangada e comecei a ler uns trechos, vocês estavam ouvindo a minha voz, a voz de quem fala, né? Só que eu estava lendo uma voz que não era a minha, era a voz da autora. E eu não tenho dúvidas de que, enquanto eu lia, ou seja, a minha voz lia a voz do autor, vocês estavam com a voz interna de vocês, pensando naquilo que vocês estavam ouvindo. Então, são 3 vozes concomitantes que aparecem quando a gente lê para a criança. E qual o papel da leitura nesse caso? Enquanto não pode ser uma leitura dual, ou seja, eu converso com a voz que está aqui, eu e o livro, a gente faz essa mediação. Quando a gente faz a voz de alguém é lida por uma voz e escutada por um outro, a gente está nessa triangulação. Essa triangulação, ela vai depender da seleção que a gente faz. Vai ter vezes que a gente vai ler um livro que não vai pegar nada? Vai.
Eu repito muito uma história, e aqui, coincidentemente, é da minha filha Júlia. Márcia, Essa. desculpa Oi. te interromper antes de você contar essa história, só para te dar uns 5 minutinhos, a gente ter um pouquinho de Vamos bate-papo. finalizar, beleza. Tá. Lembrando dessa voz, eu queria dar um exemplo concreto, que foi, eu lia muito para os meus filhos, né? E quando eu estava lendo alguma coisa, que eu não tenho a menor ideia o que foi, e eu só lembro do que aconteceu, porque me marcou muito, essa minha filha Júlia, que devia ter lá seus 4 anos, por aí, eu estava lendo uma história e, de repente, ela fala: mãe, descobriu o que é o pensamento. Ela falou com a sintaxe, com a formulação dela, né? Não assim, descobrir, sei lá como é que foi. E eu parei, né? Eu falei: sério, Júlio, o que é o pensamento? Aí ela falou: é aquela vozinha que fica falando com a gente enquanto você está lendo. É claro que é uma descoberta de que existe algo além daquilo que a gente está falando, porque ela estava ouvindo eu ler alguma coisa e ela estava pensando em outra, né? Então, esse insight que a criança, que ela teve, é exatamente isso que a gente quer desenvolver quando a gente lê temas difíceis. Vocês veem que eu estou aqui cercada por N livros, gente, deve ter mais de 20, mas todos eles têm uma pegadinha que vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente, quando eu falo a gente é o leitor, eu sou leitora. Se eu me comovo com Mamãe Zangada, eu posso falar de Mamãe Zangada, ele fala muito comigo, como adulta, como mulher, como profissional, como mãe, como professora, em todos os momentos em que eu, como adulta, extrapolei, vamos pensar, e em todas as consequências que a gente vê que acontecem em sala de aula, na nossa casa, situações. Então, essa é a voz, essa triangulação, ela é mágica e ela confirma algo que eu acho que talvez, eu não sei se vocês, eu tenho um livro aqui, esse é um dos livros da minha editora, olha o jeito que ele está, gente. Se vocês falarem, tem post-it, pega, tem tantos que eu não acho, né? Mas tudo bem. Ele é um livro de uma escritora colombiana, educadora, chamada Yolanda Reis, e ela diz que a leitura é uma casa hospitaleira, é uma casa imaginária hospitaleira. E ela é hospitaleira porque cabe todo mundo, ainda que nós jamais saibamos o que cada um vai estar levando dessa casa, vai estar construindo junto com você essa casa. O livro vai com a gente, se ele foi lido, incorporado, mesmo que a gente não tenha o objeto físico, né? Então, gente, apesar de eu ter tantas outras coisas para falar, eu queria abrir para a conversa. E, no final de tudo, eu queria fazer uma homenagem ao Dia do Livro, né? Então, aí a gente faz uma leitura compartilhada de um livro que fala sobre livro, tá bom? Tá difícil de te cortar aqui, Márcia, tá muito gostoso te ouvir, mas vamos. Imagina, eu fazer um falo que bloco nem de uma louca, perguntas. gente. Eu sou Olá, alô. a doida da fala. Minhas filhas falam assim, até minha mãe fala assim: coitado dos seus alunos, eles não deviam poder abrir a boca, né? Mas tentar aqui correr conosco. Márcia, em primeiro lugar, muito obrigada, que delícia te ouvir, assim. Eu fui acompanhando os rostinhos aqui, né? E todo mundo parecia que estava vidrado te ouvindo, assim. Ai, que legal! Que gostoso! E eu fui colocando aqui os livros que você foi indicando e surgiram alguns comentários e também algumas dúvidas, perguntas, né? Então, o primeiro foi o do José, que ele comentou que é muito verdadeiro que os livros possibilitam aproximações. Com o meu primeiro afilhado afetivo, os livros facilitaram a nossa convivência
que se transformou em uma linda história de amor entre nós, né? Então, ele vivencia aí esse programa de apadrinhamento afetivo. A Dani comentou: é super possível elaborar suas histórias através dos livros. E a Ana comentou: as histórias são feitas para todas as idades e cada um irá absorver aquilo que for capaz de entender. A mesma história pode ser lida para várias pessoas e cada uma delas irá sentir de um jeito. As histórias são maravilhosas. E aí iniciam as perguntas. Então, a Bárbara fez uma pergunta que é o seguinte: na leitura de obras como essa da Roupa de Brincar, é adequado oferecermos à criança a nossa leitura de que se fala da morte? Olha, eu vou usar uma autora e educadora que eu prezo muito, que se chama Délia Lerner, e com ela eu aprendi o seguinte: ela não é argentina, mas eu aprendi quando eu dava aula, gente, uma coisa. Quer dizer, eu não aprendi com ela quando eu dava aula. Foi até depois. Eu acho que a nossa palavra, ela precisa existir dentro da leitura, porque senão a gente é o quê? A gente é um microfone, a gente é um gravador. Se existe o aspecto do diálogo durante o livro, a gente pode conversar, mas assim como no Roupa de Brincar, o autor, na hora, eu não estava fazendo a mediação, era ele. Assim como ele teve a sensibilidade de, quando houve a acordância do grupo de que realmente o guarda-roupa estava vazio porque o tio fez a mala e foi morar com outra mulher, ele não trouxe a questão da morte, porque ela não tinha sido sugerida pelo leitor. E eu acho, quando eu falo que eu aprendi com a Délia Lerner, é que assim, ela diz no professor, que na sala de aula a palavra do professor deve ser sempre a última, mas não a única e nem a melhor. Eu uso isso muito na minha vida. Se vocês me perguntam o que eu achei de um livro, eu vou dizer, mas eu vou falar, é a minha leitura. Ela não é a única nem a melhor, é a minha. Então, eu acho que vai, Bárbara, da relação que a gente está estabelecendo com o leitor ou os leitores naquele momento. Por quê? Se eu fosse a professora, o Eliandro, que é o autor do Roupa de Brincar, ele não era o professor, ele não conhecia os alunos, né? Se eu sou a professora, ou se eu sou a pessoa que é a padrinha, ou quem está fazendo um outro trabalho, eu conheço, eu posso ir além, porque o leitor pode ou não se aproximar porque ele não quer ou porque ele não pode, ele não aguenta se aproximar de determinado tema. Ele usa o repertório de vida dele, mas uma criança, quando não está a fim de ler um livro, ela não vai fazer lá, mas ela vai fazer outra coisa, ela mostra para a gente que ela não está querendo. E a gente precisa respeitar, porque nós não sabemos o que está por trás desse não querer. Então, eu vejo que impor ou mostrar, impor não é um verbo nunca legal, mas assim, se eu vejo que a criança está com um tipo de compreensão, mas ela tem capaz de observar a possibilidade de que haja outras, é legal a gente jogar uma sementinha. Se eu estou com uma criança mais que está, ele foi morar com outra mulher, eu posso lançar, eu sou mediadora, eu falo só assim, só quando o cara vai morar com outra mulher, que o guarda-roupa fica vazio, que outras possibilidades podia ser? Que pode ser até que está trocando de guarda-roupa, gente. Podia ser uma coisa simples assim, mas não, tem outras. Então, eu vejo sempre que vai da situação, tá? Porque o outro é o outro. O livro não vem com disque autor. Quem diz que os livros que eu leio como adultas eu estou lendo certo? Alguém? Eu não vem com disque autor, eu não faço a
prova do livro no final, né? Eu compreendo com as possibilidades que eu tenho de compreender o livro. Então, a gente, quando está nesse papel de leitor, né, é bacana a gente ver, dá para ir mais? Não dá? Fico com isso? Por que que eu fico? Ah, pode ser, eu vi que causou um desconforto. Ou não, pô, vamos lá, ela encara, essa criança tem mais musculatura. Eu vejo sempre dessa maneira, tá? Porque eu não tenho certeza que eu leio os livros do jeito que era para ter essa compreensão. Eu compreendo como eu posso, com as ferramentas que a gente tem, né? Mas desafiar é sempre legal, impor nunca. Obrigada, Márcia. Acho que se a Bárbara quiser comentar também, né, escrever aqui no chat, fica à vontade, tá, Bárbara? Tem uma outra pergunta, que é da Suzana. Como buscar essa dinâmica entre os adolescentes e os livros? Né? A adolescência é uma fase né, que tem uma resistência, às vezes, maior, né? Como que você vê isso, Márcia? Ainda bem que tem resistência, né? Uhum. Eu fico pensando, porque se há resistência, aí a gente vai pensar assim, tem muitos motivos, mas existe um que é o soberano. Gente, hormônios, a vida chama, né? Transformação, potência, descobertas. É possível que se encontre muitas respostas nos livros? Super, tá? Agora, a gente está vivendo no século XXI, em que é muito difícil mesmo a aproximação, é diferente de um adolescente há 100 anos atrás, que ele ia contar com rádio, se tivesse, nem sei, cronologicamente, eu não sei nem quando surgiu o rádio, devo estar falando besteira. Mas, assim, quando não havia outra forma de saber sobre a existência do mundo, além daquilo que estava nos livros, para famílias privilegiadas, naturalmente, em que os adolescentes soubessem ler, hoje não é assim. A gente sabe, não é pela internet. A internet favorece até a leitura, não necessariamente a literária, né? A gente está falando de leitura literária, né? Que é livros de literatura, de ficção. Então, nesse sentido, eu não vejo muitas alternativas que não... quando eu dei aula para adolescentes durante muitos anos, né? Que não oferecer aquilo que conversa com o adolescente. Porque, se não conversar tematicamente, pelo interesse, ele não tem motivos para ler, porque tem outras coisas que estão chamando. Ah, mas na escola tem que ler para desenvolver mais. É óbvio, eu era professora de língua portuguesa. Eu era uma moleca com menos de 30 anos, bem moleca mesmo. Gente, eu era menos, sei lá, quando eu dava aula para ensino fundamental 2, né, que já seria a antiga quinta série, e eu via que meus alunos não liam os livros que eram. E eu aboli isso. Sabe o que é abolir? Eu criei uma biblioteca em cada sala, cada um trouxe os livros e eu dava aula de leitura. O que era aula de leitura? Às vezes eu pegava um dos livros, começava a ler, e aí claro que eu era espertinha, eu pegava um livro que eu sabia que ia dar Ibope, né? Aí eu achava, né, que ia dar Ibope, porque há também os fracassos retumbantes. Então, eu pegava ali, começava a ler algum livro da biblioteca, era batata, logo em seguida alguém ia lá pegar o livro para levar para casa, né? Então, aquilo que eu fazia de uma forma muito espontânea, quando eu era uma educadora, também muito espontânea, mas respeitosa, porque eu queria que eles lessem, e tinha aula mesmo, uma das 4 aulas semanais era para ler.
E aí vinha o menino, a menina, o jovem, adolescente com o livro na mão e falava: Márcia, eu comecei a ler, mas eu não estou gostando nada. Eu falava: troca. Eu trocava. Aí, se viesse alguém, orientadora, não sei o quê, mas você, o que você está fazendo? Eu falei: eu estou procurando um caminho que aproxime os garotos dos livros. Eles vão conseguir. Não tenho dúvida de que liam muito. Eu era muito sem teoria naquela época, mas eu tinha intuição, né? Eu acho que a intuição da gente serve muito quando a gente não tem teoria, e ela continua servindo depois que a gente também tem, né? Porque a intuição vai usar a nossa capacidade de leitura, não de letras, mas do outro. Então, eu acho que sempre tentar entender sobre o que esses meninos, meninas, estão falando, estão precisando. Eles encontram esses temas nos livros que são oferecidos a eles, porque se não tiver, não tem, né? Não é fazer mais do mesmo. Ah, mas ele, se a gente der um livro assim, ele não vai ler. Então, lê com ele, mostra que é legal, né? No ensino médio, quando eu dava aula, era batata. Aí eu tinha que seguir os livros que eu entrar no vestibular, né? Então, eu fazia um livro de vestibular, um livro não, um livro de literatura contemporânea, um livro histórico, sei lá, e um livro não, canônico, não canônico. E muitas vezes, sempre, né, adolescente é assim, o livro do mês, sei lá, do bimestre, para quando é o livro, professora? Eu sempre respondia: para sempre. Se você lê o livro, ele é para sempre. Se você não leu bem, ele vai embora agora. E aí, se a gente volta no passado, no nosso, tá? Não estou pedindo para vocês olharem para os seus adolescentes, não. Que livros que a gente leu que a gente lembra? Né? Possivelmente a gente conta nos dedos, né? Os livros que nos marcaram na infância e adolescência. Os que eu me lembro não eram os canônicos. Eu lembro de um livro chamado Justino Retirante, que foi a primeira vez que eu tive contato com a situação de deslocamento. Nem era um livro tão lindo, mas ele, para mim, foi inesquecível, porque eu via realidades que eu não conhecia. Agora, quando me deram para ler A Pata da Gazela, do José de Alencar, eu devia ter uns 12 anos na escola, eu não acreditava, era grego, né? O que era aquilo? Oi, isso que eu era uma boa leitora. Agora, há livros que você pega e fala: uau, eles continuam comigo até agora, é para sempre. Então, eu acho que é complexo? É. A literatura interessante no mercado para adolescentes? Há menos do que poderia, porque existe essa polêmica de que a gente deve oferecer a vida dourada para as crianças e os adolescentes. Eu tenho um livro meu, bom, não vou contar, senão, a gente não ouve. Vamos para lá. Obrigada, Márcia. Tem duas perguntas aqui que elas se unem, que acho que eu vou ler as duas e você comenta, tá bom? Beleza. A Marina perguntou: quando lemos para as crianças, podemos fazer pausas para sugerir questionamentos e discussões ao longo do livro? Ou seria melhor ler a história inteira e depois fazer a discussão? Um outro participante também perguntou: então, Márcia, quando eu contar as fábulas, não digo mais a moral da história? Os educandos devem refletir recontando em suas próprias ideias? Acho que são duas. São muito legais, todas são muito legais. Bom, deixa eu ver a primeira. Sim, pode e não pode. Não existe o pode e não pode em leitura. O que eu entendi, quem fez foi a primeira da mediação, do pausar. A Marina.
Tá, então, Marina, eu acho que isso que a gente chama de leitura dialogada, de mediação, depende, né? A boa palavra para leitura sempre é a palavra depende, né? Vai depender do quê? Do que você deseja. Se você tem uma criança só, e você está lendo para uma criança, você está observando que ela está se apropriando e está entendendo e está tendo uma situação, você observa de compreensão leitora, você pode optar por ler inteiro, não vejo nenhum problema. Você vai lendo junto e vai deixando ela perguntar, né? Se a gente está com um grupo... Deixa eu explicar melhor. Por que a gente deixa ela perguntar? Se eu estou lendo um livro com uma criança aqui do meu ladinho, no meu colo, no sofá, em algum lugar, e a gente está vendo a mesma ilustração, eu estou lendo o texto, estou emprestando a minha voz, que é mais do que emprestar a voz, né? Emprestar a entonação, a amorosidade, eu vou estar observando a apreensão, a compreensão, a apreensão dela, e se ela quiser, ela faz pergunta, porque existe esse espaço. Ela vai falar, olha, aqui, sei lá, a criança descobre coisas em ilustração que a gente não vê, né? Então, olha, não sei o que e a gente pode ir respondendo e conversando. Agora, se eu percebo que é algo fundamental, que sem aquela compreensão a história não vai fazer sentido, sabe quando você está vendo um filme com alguém e aí o cara pega e atende o telefone bem na hora da parte mais importante, que você sabe que depois vai sobrar para você ter que explicar o que aconteceu, né? Eu estou usando o exemplo besta, mas é exatamente isso. Está naquela parte, não tem problema nenhum a gente perguntar, nossa, faz uma pergunta em cima daquilo, por que será que o menininho estava... Estou usando um livro que a gente leu. Por que será que o menininho não conseguia gritar mesmo? Por que ele não conseguia chamar outra pessoa? A gente ajuda a formar uma compreensão, a gente garante uma compreensão. Isso vai ser hiper importante quando a gente está com muitas crianças, justamente pela própria observação da primeira pessoa que você disse hoje, porque cada livro vai fazer leituras, provocar compreensões diferentes. Então, quando a gente está com muita criança, é muito legal parar e fazer essas perguntas que resgatam a compreensão do que foi lido antes. Ao resgatar a compreensão de que foi lido antes, todo mundo vai mais ou menos junto, porque tem gente que fica, gente. Nós todos aqui juntos, se eu pegar um livro, cada um vai ler uma outra coisa. Então, a mediação ela vai ter esse papel, ela faz com que todo mundo tenha uma aproximação semelhante para a gente prosseguir junto. Aí, numa outra hora nevrálgica do texto, ou algo importante, a gente faz de novo. E o que é lindo, quando é coletivo ou quando é individual, é que a gente só assim consegue entender o que o outro está pensando, né? Porque vem N respostas. E aí, essas paradas, elas são muito bacanas para a compreensão leitora. Agora, se está indo tudo bem, leio junto, na boa. Leio junto, depois a gente comenta, né? Permita a um senhor que eu tive a sorte de assistir em inglês, não sei se ele está vivo, porque faz alguns anos ele já tinha 80 anos, o Adam Chambers. Ele diz assim que livro é para ser transformador e para provocar diálogos, é para conversar. Então, ele tem um livro até que não tem aqui no Brasil, mas que seria a diga, né, no sentido, diz, o que você achou? Promove isso. Deixa o cara dizer que odiou a história, que é uma babaquice essa história, não tem pé, né? Deixa. Sobre as fábulas, sim, leia
minha opinião é que tem que ler a fábula inteira. A fábula foi feita para ter a moral? É da estrutura do texto? É. Porque a moral não é nada fácil. A moral, geralmente, é a parte mais abstrata para as crianças. E por quê? A fábula, a princípio, ela é um texto de ensinamento, né? É um texto moralista, por isso que a gente fala moral. Ela foi feita para que a gente tivesse algum tipo de conclusão, a conclusão que quem fez queria. Mas a gente sabe que as fábulas são textos com uma finalidade. Então, as morais, será que existe esse plural? Acho que não. Elas são difíceis para a criança. Então, como o ensinamento é difícil, é que a narrativa foi construída. Ela foi construída para ela servir como uma alegoria, né? Como uma historinha mesmo, para que a gente entendesse aquilo que queriam nos ensinar. Né? Então, é difícil para a criança? Mas a moral é que propicia a gente perguntar para a criança. Dá para fazer experiências? Super. Você pode ler, não ler a moral, e perguntar o que essa fábula está nos ensinando. Até para ver o que as crianças falam, e depois a gente diz, vamos ver, então, qual era a moral que o escritor queria que a gente chegasse. Às vezes chegam a outras morais, se é que existe o plural. E mais legal do que chegar a outra moral é a gente pode ler uma fábula e pensar em algo que não seja, que você... Por exemplo, eu, quando criança, minha avó adorava contar a fábula da cigarra e a formiga, e ela usava depois isso o resto da vida. Ai, trabalhou no verão, agora... Assim, e eu achava uma maldade que faziam com a cigarra. Pô, a cigarra era um ser super alegre, cantava, não sei o que, essas formigas, assim, sabe, sovinas, miseráveis, não ajudavam a cigarra, deixava ela morrer lá de frio. Quer dizer, é ótimo que a criança questione, né? Eu acho, eu não gosto dessa fábula de você folgou agora, se ferra, né? Dançou quando eu estava trabalhando, agora morra de frio. Nossa, né? A moral da história, mas é pela relação com a moral que a gente vai questionando até se a gente concorda ou não. Eu acho. Obrigada, Márcia, mais uma vez. Pessoal, a gente já passou das 8, né? Que era o nosso horário, nosso tempo limite. Então, a gente pede desculpas por não conseguir abarcar, né, as outras perguntas aí que vão ficando, os outros comentários. Mas é sempre importante dizer que a gente está super disponível para continuar a conversa, né? Acho que a gente continuaria escutando a Márcia o resto da noite, foi uma aula, não, né? O resto eu não sei, mas a gente pode fazer uma parte 2 o dia que vocês quiserem, Ai, tá bom? delícia! Isso mesmo. E a Janete comentou, né? Excelente. Márcia, se você quiser ler o livro, então, para a gente... Eu vou ler o livro que vocês me pediram e... eu acho que ele é um livro que nós fizemos, foi o segundo livro da Pulo do Gato, chama Para que Serve um Livro? E é da autora, uma autora francesa, jovem, chamada Chloé Liguier, e faz muito sentido esse livro com a ilustração, tá? Porque a ilustração fala mais do que o texto, mas eu acho que vocês não vão conseguir ver com propriedade. Eu vou tentar. Deixa eu ver se aqui dá para ver como é que eu posso. Afinal, um livro serve para quê? Espero que eu não fique uma torcicolo depois. Um livro é um esconderijo de tranquilidade.
Um livro é um amigo quando os outros aborrecem você. Gente, aqui é genial essa menininha no piniquinho jogando cocô no menino que está lendo o livro tranquilo. Um livro é uma aventura que você vive sem sair do lugar. Num livro, você pode encontrar a solução para os seus problemas. A solução era, ele está carregando um livro chamado Grande Livro dos Nós, e aqui olha o que ele fez com a irmã. Amarrou a menininha inteira. Um livro pode ir com você para qualquer lugar. Um livro pode ajudar você a entender melhor a vida. A mãe está lendo um livro sobre gestação e ela está grávida e tem um coelhinho também com uma família, todo mundo prestando atenção. Um livro é suspense. E calafrios. Um livro faz você crescer. Ler é um bom jeito de compartilhar. E é um carinho também. O livro é como fazer uma viagem maravilhosa. Um livro é a voz de alguém. Este livro foi feito por uma pessoa como você. Que tal fazer um livro você também? Então, essa é a nossa homenagem ao Dia do Livro. Está um movimento muito bacana nas redes sociais, que se chama Viradão do Livro. Muitos autores, profissionais do livro, qualquer pessoa está lendo um trecho de alguma coisa e colocando o hashtag Viradão da leitura. Então, é interessante ver, né? Quando se tenta taxar o livro como um objeto, como qualquer mercadoria, né? E a gente ainda ouve que ele precisa subir o preço, taxar, colocar impostos, porque pobre não lê. A gente tem que ouvir isso do nosso governo. E então esse é um movimento de defesa ao livro, a essa herança universal, né, que a gente recebe. E então eu queria desejar um bom dia do livro, né, que cada um de nós se lembre dos livros que nos formaram, né, aqueles que fazem parte da gente, que nem uma cebola, né, os livros que a gente lia, os livros que a gente vai ler. Então, nós somos constituídos por muitas, não acho que é só livro, por narrativas, né? As narrativas que nos contaram, os relatos, o que a gente aprendeu. Então, se tirar a memória da gente, o que é? Perder todas as narrativas, sejam elas ficcionais ou reais, não é? Então, o livro traz tudo isso para a gente, né? Histórias de muitas pessoas. Então, queria agradecer a vocês, ao pessoal, ao convite, e desejar uma super boa noite, e tomara que tenha valido o tempo